civilização. Uma das pérolas mais conhecidas do pensamento de Newton é sua observação: se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Ele escreveu essas palavras numa carta a Robert Hooke, em 1676, esclarecendo que havia se inspirado nos trabalhos de Hooke e também de René Descartes. Depois Hooke se tornaria um amargurado inimigo seu. Certamente Newton se inspirou em ideias dos que vieram antes. Aliás, parece ter se inspirado até ao compor essa frase em que dizia ter se inspirado em outras ideias. Em 1621, o vigário Robert Burton escreveu: um anão sobre os ombros de um gigante pode enxergar mais longe que o próprio gigante. Depois, em 1651, o poeta George Herbert escreveu: um anão sobre os ombros de um gigante é aquele que enxerga mais longe. E em 1659 o puritano William Ickes escreveu: um pigmeu sobre os ombros de um gigante pode enxergar mais longe que o próprio gigante. Parece que no século XVII anões e pigmeus sobre os ombros de brutamontes eram básicos na imagética das elucubrações intelectuais. Os antecedentes a que Newton e os outros se referiam eram de um passado mais ou menos imediato. Por outro lado, o papel representado pelas gerações que nos precedem há muitos milhares de anos tende a ser esquecido. Embora gostemos de nos imaginar hoje como muito avançados, só chegamos a esse ponto pelas profundas inovações ocorridas nas aldeias do Neolítico, nas primeiras cidades de verdade. O conhecimento abstrato e as tecnologias mentais desenvolvidas por essas civilizações tiveram função crucial na formação das nossas ideias sobre o universo, e na nossa capacidade de explorar essas ideias. As primeiras cidades não apareceram de um dia para outro, como se de repente os nômades resolvessem se juntar e passar a consumir coxas de frango embaladas em plástico ou celofane. A transformação de aldeias em cidades foi um desenvolvimento gradativo e natural que ocorreu quando o estilo de vida agrícola sedentário se firmou, ao longo de um período de centenas ou milhares de anos. Essa evolução lenta deixa margem para interpretações a respeito do tempo exato que uma aldeia leva a fim de ser reclassificada como cidade. Apesar dessas variações, em geral os primeiros aglomerados definidos como cidades surgiram no Oriente Próximo por volta de 4000 a.C. Talvez a mais destacada dessas cidades, uma força importante na tendência à urbanização, tenha sido a grande cidade murada de Uruk, no que hoje é o sudeste do Iraque, perto da cidade de Basra. 3. Embora o Oriente Próximo tenha sido a primeira região a se urbanizar, não era uma terra fácil da qual se extrair a subsistência. Os colonizadores originais vieram em busca de água. Pode parecer meio confuso, dada a grande porção de terras desertas, mas a geografia é convidativa, apesar do clima desfavorável. A região é atravessada por uma longa depressão de terra por onde passam os rios Tigre, Eufrates e seus afluentes, criando uma planície fértil. Essa planície é chamada Mesopotâmia, palavra que em grego antigo quer dizer entre os rios. Os primeiros assentamentos eram simples aldeias limitadas em tamanho pelo curso dos rios. Depois, em algum momento após 7000 a.C., comunidades agrícolas aprenderam a cavar canais e reservatórios para ampliar o alcance das águas. O acréscimo da provisão de alimentos afinal tornou possível a urbanização. A irrigação não era coisa fácil. Não sei se você já tentou abrir uma vala, mas eu já tentei, a fim de instalar um cano para um aspersor de jardim. A primeira parte foi bem, a parte em que comprei a pá. Depois começaram as dificuldades. Peguei a linda ferramenta e enfiei na terra com tanta autoridade que ela ricocheteou no solo duro. No final, só consegui realizar o trabalho apelando para uma autoridade superior, um sujeito com uma escavadeira mecânica. As cidades de hoje dependem de diversos tipos de escavação, e poucos de nós param para admirá-las. Mas os canais de irrigação do Oriente Próximo, de muitos quilômetros de comprimento e mais de 20 metros de largura, escavados com ferramentas primitivas e sem ajuda de máquinas, foram uma das maravilhas do mundo antigo. O transporte de água dos limites naturais dos rios para as plantações exigia o trabalho exaustivo de centenas de milhares de homens, além de planejadores e supervisores para coordenar o trabalho. Havia diversas razões para os fazendeiros contribuírem com esse esforço grupal. Uma delas era a pressão do vizinho.
Outra era que a única maneira de irrigar a própria terra era colaborar no esforço comum. Fossem quais fossem as motivações, o trabalho dos fazendeiros compensou. O superávit de alimentos e a vida sedentária possibilitaram que as famílias alimentassem e criassem mais filhos e mais bebês conseguissem sobreviver. A taxa de nascimento cresceu, diminuiu a mortalidade infantil. Por volta de 4000 a.C., a população estava aumentando depressa. Aldeias se transformaram em cidades que se tornaram cada vez maiores. 4 construídas margens dos pântanos ao norte do Golfo Pérsico. Uruk foi a mais próspera dessas primeiras cidades. Chegou a dominar sua região, superando em tamanho todos os demais assentamentos. Embora seja difícil estimar a população dessas cidades antigas, pelas estruturas e remanescentes encontrados pelos arqueólogos, parece que Uruk teve algo entre 50.000 e 100.000 habitantes, 10 vezes mais que Satalha com Tremiuk. Isso representa uma cidade pequena nos tempos modernos, mas Uruk era a Nova York, a Londres, a São Paulo de sua época. Os habitantes de Uruk preparavam seus campos com arados semeadores, instrumento difícil de operar, que faz a semeadura nos sulcos enquanto escava. Eles drenaram o pântano e escavaram centenas de canais interconectados. Na área irrigada, plantaram uma abundância de cereais e pomares, principalmente cevada, trigo e tâmaras. Criavam ovelhas, jumentos, gado e porcos, pescavam e capturavam aves e tartarugas perto dos charcos e dos rios. Ordenhavam leite de cabras e búfalas d'água e tomavam muita cerveja produzida da cevada. Testes químicos de cerâmica antiga revelam a existência de cerveja já em 5000 a.C. O que torna esses desenvolvimentos importantes para nós é que o surgimento de profissões especializadas exigiu uma nova compreensão acerca de materiais, substâncias químicas, ciclos de vida e necessidades de plantas e animais. 5. A produção de alimentos gerou pescadores, fazendeiros, pastores e caçadores. A fabricação de ferramentas deixou de ser uma tarefa ocasional em todos os domicílios para ser ocupação em tempo integral para uma classe de profissionais dedicada a certos ofícios. O pão tornou-se produto dos padeiros, e a cerveja, a província dos cervejeiros. 6. Surgiram as primeiras tabernas, e com elas os taberneiros, entre eles algumas mulheres. A partir de resquícios de uma oficina onde parece ter sido manipulado metal derretido, nós deduzimos que havia metalúrgicos. A cerâmica também parece ter gerado uma profissão, milhares de cuias de bordas chanfradas, que devem ter sido produzidas em massa, em número limitado, de acordo com tamanhos padronizados. Sugerem, se não uma loja de R$1,99, ao menos uma fábrica central especializada em cerâmica. Outros trabalhadores especializados se dedicaram ao vestuário. Obras de arte do período retratam tecelões, e os antropólogos descobriram fragmentos de ferramentas têxteis de madeira. Mas ainda, restos de animais mostram que já naquela época os pastores começaram a ter mais ovelhas do que cabras. Como as cabras são mais leiteiras que as ovelhas, o aumento do segundo tipo de rebanho deve refletir maior atenção dada à lã. Os ossos revelam ainda que os pastores matavam suas ovelhas já em idade avançada, o que não é uma boa ideia se o interesse for o aproveitamento da carne, mas muito sábio se você estiver conservando os animais por causa da pele. 7. Todas essas profissões especializadas foram uma bênção para quem quisesse leite, cerveja ou cerâmica para beber esses produtos, mas também representaram um glorioso marco divisório na história do intelecto humano, pois o empenho combinado de todos esses novos especialistas gerou uma explosão de conhecimento sem precedentes. No entanto, o conhecimento ainda era adquirido por razões puramente práticas, emaranhando-os a mitos e rituais. E, sim, as receitas de cerveja incluíam instruções de como angariar as graças das deusas que regiam a produção e o usufruto da fermentação. Nada que pudesse ser publicado na Nature, mas foi o material embrionário a partir do qual o conhecimento científico começaria a evoluir por razões próprias e mais específicas. Além do desenvolvimento de profissões cujo objetivo era a produção de coisas, por volta dessa época também surgiu um punhado de atividades que não se concentravam no trabalho físico ou na produção de alimentos e bens materiais, mas em atividades do intelecto.
Dizem que nos sentimos mais próximos de pessoas da nossa profissão que de membros de qualquer outro grupo. Eu sou ruim na maior parte das coisas práticas, como cavar valetas, e minha salvação no mundo do trabalho foi a capacidade de ficar o dia todo pensando sem me cansar, caminho que tive a sorte de conseguir trilhar. Por isso me sinto mais próximo desse pessoal de antigamente que tratava das coisas da mente. Apesar de supersticiosos e politeístas, eles pertencem à minha estirpe, a estirpe de todos os que têm o privilégio de ganhar a vida pensando e estudando. Essas novas profissões intelectuais se desenvolveram porque o estilo de vida urbano estabelecido na Mesopotâmia durante o período exigiu algum tipo de organização central, o que significava criar sistemas e regras, reuniões e registros de dados. A urbanização, por exemplo, exigiu o desenvolvimento de sistemas de troca, bem como uma atividade de supervisão para essas trocas. A produção cada vez maior de alimentos sazonais implicou a criação de sistemas comunitários de armazenamento, e o fato de fazendeiros e pessoas que deles dependiam não poderem abandonar seus assentamentos com facilidade quando fossem atacados, ao contrário das tribos nômades, tornou necessários um exército ou uma milícia. Na verdade, as cidades mesopotâmicas viviam em constante estado de guerras internas por causa de terras e do suprimento de água. Houve também uma grande demanda pela organização de uma força de trabalho para obras públicas. Uma das razões para isso foi a necessidade de construir espessas muralhas ao redor das cidades para se defender de possíveis ataques. Estradas também precisaram ser construídas a fim de acomodar os veículos utilizando as recém-inventadas rodas, enquanto a agricultura demandava projetos de irrigação cada vez mais amplos. Claro que a própria existência de uma nova autoridade central exigiu a construção de grandes prédios para os burocratas. Depois houve também a necessidade de uma polícia. 8. Quando a população dos assentamentos era formada apenas por dezenas ou centenas, todo mundo conhecia todos. Mas quando esse número se expandiu para milhares, isso não era mais possível, e logo as pessoas passaram a se envolver em situações nas quais interagiam com estranhos, o que mudou a natureza dos conflitos. Antropólogos, psicólogos e neurocientistas já estudaram como muda a dinâmica de grupo quando os agrupamentos aumentam em números, porém, num nível mais básico, é fácil entender o que acontece. Se eu tiver de encontrar alguém o tempo todo, mesmo que eu não goste dele, é melhor fingir que gosto. E fingir gostar de alguém costuma excluir atitudes como esmagar a cabeça do sujeito com um tijolo de barro para ficar com a cabra dele. Se eu não conheço o sujeito e acho que nunca mais vamos nos encontrar, pode ser muito difícil não ficar pensando em todo aquele delicioso queijo de cabra dando moleza. Em consequência, os conflitos não ocorrem mais entre parentes, amigos ou conhecidos, mas entre estranhos, e por isso métodos formais de resolução de conflitos, e uma força policial, tiveram de ser criados, gerando mais uma força motriz para a estruturação de um aparato de governo centralizado. Quem eram os governantes das primeiras cidades do mundo? As pessoas que tornaram possíveis essas atividades centralizadas. Os mesopotâmicos procuraram as fontes de autoridade naqueles que faziam a mediação entre eles e os deuses, que pautavam suas obrigações e cerimônias religiosas. Os mesopotâmicos não diferenciavam, como nós, igreja e Estado. As duas coisas eram inseparáveis. Cada cidade era lar de um deus ou de uma deusa, e cada deus ou deusa era a deidade padroeira da cidade. Os habitantes de cada cidade acreditavam que os deuses governavam sua existência e construíam cidades como se fossem a morada da divindade. 9. Se uma cidade decaía, eles acreditavam que os deuses os haviam abandonado. Assim, a religião não apenas se tornou um sistema de crenças que amalgamava a sociedade, mas também o poder de execução que aplicava as regras. Ademais, em razão do temor aos deuses, a religião foi uma ferramenta útil na motivação da obediência. Os bens eram recebidos pelo deus da cidade, depois distribuídos para o povo, escreveu o especialista em Oriente Próximo Mark Van de Mierop. O templo, a casa do deus, era a instituição central que fazia o sistema funcionar. Ponto. O templo, localizado na cidade, era o ponto focal de tudo. 10. Em consequência, no topo da sociedade uruquiana, surgiu a posição de sacerdote-rei, cuja autoridade derivava de seu papel no templo. Autoridade é sinônimo de poder, mas,
Para serem eficazes, os governantes devem ser capazes de reunir dados. Por exemplo, se o estabelecimento religioso fosse supervisionar as trocas de bens e trabalho para recolher impostos e garantir contratos, era necessário ter gente capaz de recolher, processar e armazenar informações relevantes para todas essas atividades. Hoje consideramos que a burocracia governamental tem a estatura intelectual de um time de futebol de faculdade, mas foi dessas primeiras burocracias governamentais que surgiu uma classe intelectual especializada. E foi a partir dessas necessidades burocráticas que se criaram as mais importantes tecnologias mentais já inventadas: a leitura, a escrita e a aritmética. Hoje consideramos essas três aptidões as mais elementares técnicas que aprendemos logo depois de sairmos das fraldas e antes de comprar o primeiro smartphone. Mas elas só parecem elementares porque alguém as inventou muito tempo atrás. Desde então elas nos foram transmitidas por professores que se deram ao trabalho de ensiná-las. Na antiga Mesopotâmia, qualquer um que ostentasse o título de professor seria professor de leitura, caligrafia, contagem e adição. E esses professores ensinavam e estudavam as ideias mais avançadas da época. Uma das grandes diferenças entre nós e os milhões de outras espécies do planeta é que o pensamento de um ser humano pode influenciar o pensamento de outro de maneira muito complexa e nuançada. A forma de controle de pensamento de que estou falando acontece por meio da linguagem. Outros animais emitem para os outros sinais de medo, perigo, fome ou afeição, e em alguns casos os emitem para nós. Mas eles não têm a capacidade de aprender conceitos abstratos ou alinhar mais que umas poucas palavras de forma significativa. Com um comando, um chimpanzé pode pegar um cartão com a imagem de uma laranja e um papagaio pode aborrecer a gente com uma interminável sequência de louro quer bolacha. Mas a capacidade de ir além de simples pedidos, comandos, alertas ou identificações é de praticamente zero. 11 Nos anos 1970. Quando os cientistas ensinaram a linguagem de sinais aos chimpanzés para investigar se eles conseguiam dominar a estrutura subjacente natural da gramática e da sintaxe, o linguista Noam Chomsky declarou: é mais ou menos tão provável um macaco demonstrar capacidade para a linguagem quanto haver uma ilha em algum lugar onde uma espécie de pássaro que não voa espera que os homens o ensinem a voar. 12 décadas depois, parece que Chomsky tinha razão. Assim como nenhum pássaro inventou o voo e os jovens pássaros não precisam frequentar uma escola de voo para aprender a voar, a linguagem parece natural aos seres humanos, e somente a eles. Nossa espécie teve de se envolver num complexo comportamento cooperativo para sobreviver na floresta. Apontar e grunhir só chegam até certo ponto. Em consequência, assim como a capacidade de ficar sobre dois pés e enxergar, a linguagem evoluiu como adaptação biológica, auxiliada por um gene que esteve tanto tempo presente no cromossomo humano que já foi identificado no DNA de um antigo neandertalense. Como a capacidade para a linguagem falada é inata, seria de esperar que ela se manifestasse amplamente, e de fato parece ter sido inventada de forma independente, muitas e muitas vezes, por todo o planeta, em todos os aglomerados humanos que viveram em grupo, antes da Revolução do Neolítico. Aliás, o número de línguas pode ter sido igual ao número de tribos existentes. Uma das razões para acreditarmos nisso é que, antes do início da colonização britânica na Austrália, no final do século XVIII, 500 tribos de povos aborígenes, com uma média de 500 membros em cada, vagavam pelo continente australiano vivendo ainda num estilo de vida pré-neolítico, e cada tribo tinha sua própria linguagem. 13 Por outro lado, como observou Steven Pinker, jamais se descobriu nenhuma tribo muda, e não há registro de que uma região tenha servido de berço da linguagem, de onde ela tenha se difundido para grupos antes não dotados de fala. 14 Enquanto a linguagem falada é uma característica importante na definição da espécie humana, a linguagem escrita é um traço definidor da civilização humana, e uma de suas ferramentas mais importantes. A fala nos possibilitou a comunicação com um pequeno grupo na nossa vizinhança imediata. A escrita nos propiciou trocar ideias com pessoas distantes no espaço e no tempo. Tornou possível um enorme acúmulo de conhecimento, uma maneira de a cultura se basear no passado. Isso nos permitiu ultrapassar os limites do nosso conhecimento individual e de nossas memórias. O telefone e a internet mudaram o mundo,
Porém, muito antes de começarem a existir, escrever foi a primeira e mais revolucionária tecnologia de comunicação. A fala surgiu naturalmente, não precisou ser inventada. A escrita, contudo, teve de ser inventada. Apesar de hoje ser uma coisa comum, a escrita é uma das maiores invenções de todos os tempos, e uma das mais difíceis. A magnitude da proeza se reflete no fato de que, embora os linguistas tenham documentado mais de 3.000 idiomas falados correntemente no mundo, apenas cerca de uma centena dessas linguagens ganharam uma escrita. 15 mais ainda, ao longo de toda a história da humanidade, a escrita só foi inventada de forma independente algumas poucas vezes, tendo se disseminado pelo mundo sobretudo por meio da difusão cultural, emprestada ou adaptada de sistemas existentes, em vez de repetitivamente reinventada. Acreditamos que o primeiro uso da palavra escrita, em algum momento antes de 3000 a.C., aconteceu na Suméria, no sul da Mesopotâmia. Só sabemos com certeza de um único sistema de escrita criado de forma independente, no México antes de 900 a.C., 16 fora este. É possível que os sistemas de escrita egípcio, 3000 a.C., e o chinês, 1500 a.C., também representem desenvolvimentos independentes. Todas as escritas que conhecemos se originam de uma dessas poucas invenções. Ao contrário da maioria das pessoas, tive a experiência pessoal de tentar inventar uma linguagem escrita quando tinha 8 ou 9 anos. Era escoteiro, e nosso chefe nos designou a tarefa de tentar criar um sistema próprio de comunicação. Quando o Sr. Peters devolveu nossos trabalhos, deu para notar que ficou impressionado com o meu. O que eu tinha produzido não parecia nada com o trabalho dos outros garotos. Eles tinham feito pequenas variações nas letras do alfabeto. Meu sistema de escrita, por outro lado, era uma coisa completamente diferente. Antes de me devolver o trabalho, o Sr. Peters deu uma última olhada. Ele não gostava de mim, deu para notar que estava tentando encontrar defeitos, procurando uma maneira de não elogiar o gênio criativo que parecia subjacente àquele opus. Você fez um bom trabalho, ele murmurou. Hesitou antes de dizer a palavra bom, como se ao fazer isso tivesse de pagar o salário de uma semana de direitos autorais ao inventor. Em seguida, quando estava me entregando a folha de papel, de repente ele a recolheu de volta. Você frequenta a escola dominical hebraica, não é? Perguntou. Concordei com a cabeça. E essa escrita que você inventou se baseia de alguma forma no alfabeto hebraico? Eu não pude mentir. Sim, da mesma forma que os outros. Eu simplesmente tinha pegado um alfabeto que conhecia e feito variações com as letras. Nenhum motivo para me envergonhar, mas fiquei devastado. Ele nunca tinha me visto apenas como um garoto, e sim como um garoto judeu, e agora eu tinha provado que ele estava certo. Nossa pequena tarefa de escoteiros podia nos parecer um grande desafio, mas tínhamos uma tremenda vantagem sobre os verdadeiros inventores da linguagem, pois já havíamos aprendido como nossa linguagem escrita é codificada em sons elementares e mapeada em letras individuais. Também já aprendemos que certos sons fundamentais, como em A e CH, não correspondem a letras simples, e conseguíamos diferenciar sons como P e B, o que seria difícil se não tivéssemos experiência anterior com algum tipo de sistema de escrita. Você pode ter uma amostra da dificuldade envolvida se tentar identificar os componentes fundamentais dos sons que ouve quando as pessoas falam uma língua estrangeira. Quanto mais diferente for a língua, por exemplo, ouvir chinês se você fala uma língua indo-europeia maior a dificuldade. Você vai perceber como é difícil identificar muitos dos sons individuais, e mais ainda diferenciar sutilezas similares à diferença entre P e B. No entanto, de alguma forma, a antiga civilização da Suméria superou essas dificuldades e criou uma linguagem escrita. Quando novas tecnologias são inventadas, sua aplicação inicial costuma ser bem diferente do papel que elas acabam tendo na sociedade. De fato, para quem trabalha em atividades impulsionadas pela inovação e a descoberta, é importante perceber que os inventores de novas tecnologias, como veremos adiante, a exemplo dos inventores de teorias científicas, em geral não entendem o significado das conclusões a que chegaram. Quando se considera a escrita tecnologia, o registro em barro, e depois em outros substratos, como papel,
das palavras faladas. Parece natural comparar sua evolução com o desenvolvimento da tecnologia da gravação de som. Quando criou essa técnica, Thomas Edison não tinha ideia de que as pessoas acabariam utilizando-a para gravar música. 17 Achou que aquilo tinha pouco valor comercial, a não ser talvez para registrar murmúrios de pessoas no leito de morte ou em alguma máquina de editar nos escritórios. Da mesma forma, o papel inicial da escrita foi bem diferente da função que acabaria cumprindo na sociedade. No começo, ela foi usada simplesmente para manter registros e elaborar listas, aplicações sem mais conteúdo literário que um arquivo em Excel. As primeiras inscrições de que temos notícia foram grafadas em tabuletas de argila num complexo de templos em Uruk. São listas de itens como sacos de cereais e cabeças de gado. Outras tabuletas detalham uma divisão de trabalho. Por exemplo, sabemos a partir delas que a comunidade religiosa de um dos templos empregava 18 padeiros, 31 cervejeiros, 7 escravos e um ferreiro. 18 de traduções parciais. Aprendemos ainda que os trabalhadores recebiam rações fixas de produtos como cevada, óleo e tecidos, que uma das profissões se chamava líder da cidade, e que outra era designada como o chefe do gado. Apesar de imaginarmos muitas razões para escrever, 85% das tabuletas de escrita encontradas em escavações tratam de contabilidade. A maior parte dos 15% restantes tratava de ensinar futuros contadores. 19 Havia mesmo muito a aprender, pois a contabilidade era complicada. Por exemplo, seres humanos, animais e peixe seco eram contados por meio de um sistema numérico, enquanto cereais, queijo e peixe fresco eram contados por outro. 20 Quando foi criada, a escrita era limitada a essas funções puramente utilitárias. Não havia romances baratos nem teorias escritas sobre o universo. Somente documentos de registros burocráticos como faturas, listas de artigos e sinais pessoais, ou assinaturas atestando essas coisas. Parece algo mundano, mas isso teve profundas implicações. Sem escrita não teria havido civilização urbana, pois as pessoas não teriam como criar e manter os tipos de relação complexos e simbióticos que constituem o principal aspecto definidor da vida nas cidades. Numa cidade, constantemente damos aos outros e deles recebemos, compramos e vendemos, cobramos, enviamos e recebemos, emprestamos e tomamos emprestado, pagamos ou recebemos por serviços prestados e fazemos ou cobramos promessas. Se não houvesse linguagem escrita, todas essas atividades recíprocas se veriam atoladas no caos e gerando conflitos. Imagine passar uma semana de vida sem que nenhum evento, nenhuma transação, pudesse ser registrado de alguma forma, nem mesmo sua produção ou as horas de trabalho. Imagino que não conseguiríamos sequer assistir a uma partida de basquete profissional sem que os fãs dos dois times proclamassem a vitória. Os primeiros sistemas de escrita eram tão primitivos quanto seus propósitos. Utilizavam barras genéricas representando a quantidade de algum item, fóssil e frutas, animais ou gente. Com o tempo, para facilitar a distinção entre marcas que se referiam a ovelhas e aos donos das ovelhas, as coisas foram se complicando, com pequenos pictogramas desenhados ao lado dos números. Assim, os escribas começaram a usar figuras como palavras. Estudiosos identificaram o significado de mais de 1000 desses primeiros pictogramas. O contorno de uma cabeça de vaca, por exemplo, era usado para denotar vaca. 3 semicírculos dispostos num triângulo significavam montanhas, e um triângulo com uma marca de vulva representava mulher. Havia também sinais compostos, como o sinal para uma escrava, literalmente, uma mulher de além das montanhas formado pelo símbolo de mulher seguido pelo de montanha. 21 Afinal, os pictogramas passaram a ser usados para expressar verbos e formar sentenças. Pictogramas representando a mão e a boca eram colocados ao lado do símbolo para pão, formando o pictograma comer. 22 Os primeiros escribas rabiscavam seus pictogramas em tabuletas de argila chatas usando instrumentos de pintura. Depois, os símbolos passaram a ser impressos na argila com estiletes de junco que produziam marcas em forma de cunha. Esse tipo de pictograma é chamado cuneiforme, das palavras em latim significando em forma de cunha. Milhares dessas tabuletas originais foram escavadas nas ruínas de Uruk, meras listas de coisas e números,
sem nenhuma gramática. A desvantagem da linguagem escrita baseada em pictogramas é que, em vista do grande número de elementos, ela é muito difícil de ser aprendida. A complexidade exigiu a formação de uma pequena classe alfabetizada, membros do grupo de pensadores a que me referi. Esses primeiros estudiosos profissionais se tornaram uma classe privilegiada que gozava de alto status, sustentada por um templo ou palácio. No Egito, parece que era inclusive isenta de impostos. Resquícios arqueológicos indicam que, por volta de 2500 a.C., a necessidade de escribas gerou outra grande inovação: as primeiras escolas do mundo, conhecidas na Mesopotâmia como casas de tabuletas. 23 De início elas eram ligadas aos templos, mas depois passaram a funcionar em prédios próprios. O nome vinha das tabuletas de argila, a ferramenta de trabalho da escola. Cada sala de aula devia ter prateleiras para secar as tabuletas, um forno para o preparo e baús para guardá-las. Como os sistemas de escrita ainda eram muito complexos, os aspirantes a escriba tinham de estudar muitos anos para memorizar e aprender a reproduzir os milhares de intrincados caracteres cuneiformes. É fácil subestimar a importância desse passo na marcha do progresso intelectual humano, mas a ideia de uma sociedade criando uma profissão dedicada a transmitir conhecimento, e que os estudantes passassem anos adquirindo-o, foi algo inteiramente novo, uma epifania da nossa espécie. Com o tempo, os sumérios conseguiram simplificar sua linguagem escrita, usando-a também para comunicar ideias e pensamentos mais complexos. Eles perceberam que às vezes podiam descrever uma palavra que soasse da mesma maneira e fosse mais fácil de representar. Por exemplo, o pictograma dos podia ser feito a partir do pictograma da palavra dois modificado por um símbolo de silêncio, chamado determinativo, para indicar o significado alternativo. Assim que inventaram esse método, os sumérios começaram a criar símbolos denotando terminações gramaticais. Por exemplo, utilizando um símbolo modificado para a palavra shun a fim de representar o sufixo são. Descobriram que podiam usar truque semelhante para soletrar palavras mais longas em palavras mais curtas, como escrever a palavra amanhã juntando os símbolos a e manhã. Por volta de 2900 a.C., essas inovações fizeram com que o número de pictogramas diferentes da linguagem suméria fosse reduzido de 2000 para cerca de 500. À medida que a linguagem escrita se transformou num instrumento mais flexível, mais fácil de manipular e capaz de conter comunicações mais complexas, as casas de tabuletas ampliaram seu escopo para incluir instruções de escrita e aritmética. 24 e, finalmente, para criar um vocabulário especializado para os então emergentes estudos de astronomia, geologia, mineralogia, biologia e medicina. No começo, não designando os princípios, mas somente listas de palavras e seus significados. As escolas também ensinavam um tipo de prática filosófica, ditados de sabedoria, receitas para uma vida bem-sucedida coletadas entre os anciãos da cidade. Esses eram ditames diretos e pragmáticos, como: não se case com uma prostituta. Não chegavam a ser princípios aristotélicos, mas foram um avanço em relação à contagem de grãos e cabras, e o começo de pesquisas e instituições que mais tarde criariam o mundo da filosofia e o início da ciência. Por volta de 2000 a.C., a cultura escrita da Mesopotâmia tinha evoluído ainda mais, agora com o desenvolvimento de uma literatura que falava dos componentes emocionais da condição humana. 25 Uma tabuleta de pedra desse período, encontrada num sítio arqueológico localizado cerca de 1000 quilômetros ao sul do que é hoje Bagdá, tem inscrito o mais antigo poema de amor já encontrado. Na voz de uma sacerdotisa que professa seu amor por um rei, as palavras descrevem sentimentos que se mantêm e são reconhecidos até hoje pelo que representavam 4 milênios atrás. Marido próximo ao meu coração, divina é sua beleza, doce como mel, você me cativou, deixando-me trêmula à sua frente. Marido, quero ser levada para o quarto de dormir. Marido, você teve prazer comigo, fale com minha mãe, ela lhe dará iguarias, meu pai lhe dará presentes. Em algum momento, nos séculos seguintes a esse poema, surgiu outra inovação, a ideia de representar as vocalizações que formavam uma palavra, e não a coisa representada por ela.
Isso mudou radicalmente a natureza da escrita, pois os símbolos agora representavam sílabas, não mais conceitos. Essa foi uma consequência lógica do antigo truque sumério de usar, digamos, a palavra Shum para representar a silabação. Não sabemos exatamente como ou quando ocorreu esse avanço, mas dá para apostar que o desenvolvimento de uma escrita mais econômica teve a ver com a prosperidade do comércio cosmopolita, pois escrever cartas e registros comerciais em pictogramas devia ser meio complicado. Assim, por volta de 1200 a.C., a escrita fenícia, o primeiro grande alfabeto da história da humanidade, já havia surgido. 26 O que antes exigia a memorização de centenas de símbolos intrincados podia ser conseguido utilizando somente algumas dezenas de símbolos básicos em diversas combinações. O alfabeto fenício acabou adotado e adaptado para o aramaico, o persa, o hebreu e o árabe, e, por volta de 800 a.C., para o grego. Da Grécia, acabou se difundindo por toda a Europa. 27 Além de leitura escrita, as primeiras cidades demandaram certos avanços na matemática. Sempre achei que a matemática ocupa um lugar especial no coração humano. Claro, você deve estar pensando, assim como o colesterol. É verdade, a matemática tem seus detratores. Sempre teve, ao longo de sua história. Já em 415 d.C., Santo Agostinho escreveu, o perigo. É que os matemáticos fizeram um pacto com o demônio para obscurecer o espírito e confinar o homem nas cadeias do inferno. 28 Provavelmente eram os astrólogos e neurologistas que o deixavam furioso, dois dos principais usuários das obscuras artes da matemática na época. Mas acho que já ouvi meus filhos dizerem a mesma coisa em diversas ocasiões, ainda que com menos eloquência. De qualquer forma, goste-se ou não, a matemática e o pensamento lógico representam um aspecto importante da psique humana. Ao longo dos séculos a matemática serviu a diversos propósitos, porque, como a ciência, a matemática tal como a definimos hoje é menos um empenho específico que uma abordagem do conhecimento, um método de raciocínio em que se formulam meticulosos conceitos e suposições para extrair conclusões com a aplicação de uma lógica rigorosa. O que em geral se chama matemática elementar, contudo, não é a matemática nesse sentido, assim como a escrita nos registros sumérios não é escrita no sentido de Shakespeare. A matemática original é como a matemática que meus filhos e outros estudantes se cansam de estudar na escola, um conjunto de regras que podem ser aplicadas, mais ou menos sem pensar, para resolver tipos de problemas específicos. Nas primeiras cidades da Mesopotâmia, esses problemas abrangiam basicamente o controle de finanças, materiais e trabalho, chegando à aritmética de pesos e medidas e ao cálculo de juros simples e compostos. As mesmas preocupações triviais que acionaram o desenvolvimento da escrita e tão essenciais quanto esta para o funcionamento da sociedade urbana. 29 Ruínas da antiga Babilônia, vistas do que era o palácio de verão de Saddam Hussein. Talvez a aritmética seja o ramo mais fundamental da matemática. Até os povos primitivos empregavam algum sistema de contagem, embora às vezes não contassem além dos 5 dedos da mão. Parece que as crianças também nascem com a capacidade de determinar o número de objetos de um conjunto, mas só até o 4. 30 Contudo, para ir além da contagem, que é uma série de ferramentas de que dispomos desde que saímos do úteros, precisamos dominar adição, subtração, multiplicação e divisão. Habilidades que desenvolvemos gradualmente ao longo da infância. As primeiras civilizações urbanas introduziram regras formais e elaboradas e métodos de cálculo aritmético, e também inventaram fórmulas para resolver equações que envolviam incógnitas, que é o que fazemos hoje com a álgebra. Comparado à álgebra moderna, a deles era rudimentar, na melhor das hipóteses, mas eles desenvolveram receitas, se você preferir, talvez centenas delas para realizar cálculos complexos que envolviam resolução de equações quadráticas e cúbicas, e foram além das simples finalidades comerciais para aplicar suas técnicas na engenharia. Antes de abrir um canal, por exemplo, um engenheiro da Babilônia, região ao sul da Mesopotâmia, calculava o trabalho necessário computando o volume de terra que devia ser movido dividindo pela quantidade de terra que um trabalhador podia retirar em um dia.
Antes de construir um edifício, o engenheiro babilônico fazia cálculos análogos para determinar a quantidade de trabalho e o número de tijolos necessários. Apesar de suas realizações, os matemáticos da Mesopotâmia falharam num importante aspecto prático. A prática da matemática é uma arte, e a expressão dessa arte é a linguagem simbólica. Ao contrário da linguagem comum, os símbolos e equações dos matemáticos expressam não apenas ideias, mas relações entre as ideias. Assim, se existe uma heroína não homenageada na matemática, ela é a notação. Uma boa notação torna as relações precisas e aparentes, facilitando a capacidade da mente humana de pensar sobre elas. A notação ruim torna uma análise lógica ineficiente e de difícil manejo. A matemática da Babilônia cai na segunda categoria. Todos os seus cálculos e receitas eram enunciados na linguagem cotidiana daqueles dias. Uma das tabuletas da Babilônia, por exemplo, continha o seguinte cálculo: 4 é comprimento e 5 é a diagonal. Qual a largura? O tamanho não é conhecido. 4 vezes 4 são 16. 5 vezes 5 são 25. Você tira 16 de 25, restam 9. Quais números multiplicados resultam em 9? 3 vezes 3 são 9. 3 é a largura. Na notação moderna, tudo isso seria escrito da seguinte forma: x2 mais 42 igual 52, x igual 52, 42, igual 25, 16, igual 9 igual 3. A grande desvantagem de um enunciado matemático como o da tabuleta não é apenas a falta de compactação, mas também o fato de não podermos usar regras algébricas para realizar operações em equações escritas em prosa. A inovação notacional só surgiu na era clássica da matemática, na Índia, a partir de 500 d.C. Não é exagero elogiar o que esses matemáticos indianos fizeram. Eles adotaram o sistema de base 10 e introduziram o zero como números, com a propriedade de que a multiplicação de qualquer número por zero é igual a zero, enquanto a adição de zero a qualquer número deixa inalterado. Eles inventaram os números negativos para representar dívidas, apesar de as pessoas não os aprovarem, segundo observação de um matemático. E o mais importante, utilizaram símbolos para designar as incógnitas. No entanto, as primeiras abreviaturas aritméticas, P para mais e M para menos, só foram introduzidas na Europa no século XV, e o símbolo de igual só foi inventado em 1557, quando Robert Record, de Oxford e Cambridge, escolheu o símbolo que usamos até hoje porque achou que nada podia ser mais igual que duas linhas paralelas, e como as linhas paralelas já eram usadas como ornamentos tipográficos, os gráficos não precisaram mudar novas formas. 31 Estou me concentrando nos números, mas os pensadores das primeiras cidades também fizeram grandes progressos na matemática das formas, não só na Mesopotâmia, mas também no Egito. Lá a vida era centrada no Nilo, que inundava o vale durante 4 meses por ano, cobrindo a terra de ricos sedimentos, mas destruindo as linhas demarcatórias entre as propriedades. Todos os anos, depois das enchentes, funcionários deviam determinar novamente os limites das terras dos fazendeiros e suas áreas de superfície, sobre as quais eram cobrados impostos. 32 Em decorrência dos altos valores envolvidos, os egípcios desenvolveram maneiras confiáveis, embora meio complicadas, de calcular a área de quadrados, retângulos, trapezoides e círculos, bem como o volume de cubos, caixas, cilindros e outras figuras relacionadas aos silos. O termo geometria se origina nesses cálculos. A palavra significa medições de terra em grego. A geometria prática era tão avançada no Egito que no século 13 a.C. os engenheiros locais conseguiam nivelar uma viga de 15 metros nas pirâmides com margem de erro de 5 milímetros. 33 Contudo, assim como a aritmética e a álgebra elementar dos babilônicos, a geometria do Egito Antigo tinha pouco em comum com o que hoje chamamos de matemática. Ela foi criada para uso prático, não para satisfazer a qualquer anseio de verdades mais profundas sobre o mundo. Por isso, antes de atingir o auge posteriormente exigido para o desenvolvimento da ciência física, a geometria teve de ser transformada, passando de esforço prático a teórico. Os gregos,
em especial Euclides, conseguiram fazer isso nos séculos 4 e V a.C. O desenvolvimento da aritmética, o aperfeiçoamento da álgebra e a geometria possibilitaram o desenvolvimento das leis teóricas da ciência séculos depois. Mas, se tentarmos retratar essa cadeia de descobertas, falta um passo que talvez não seja aparente para os que vivem hoje. Antes de se teorizar sobre leis específicas da natureza, era necessário inventar o conceito de lei. Os grandes avanços tecnológicos de longo alcance são facilmente identificáveis como revolucionários. No entanto, novas maneiras de pensar, novas formas de abordar o conhecimento, podem ser menos evidentes. Um dos modos de pensar cujas origens raramente são consideradas é a ideia de entender a natureza em termos de leis. Hoje a ideia de lei científica é aceita de forma tácita, mas, assim como muitas grandes inovações, só se tornou óbvia depois de desenvolvida. Observar o funcionamento da natureza e intuir, como fez Newton, que para cada ação corresponde uma reação igual em sentido contrário. Pensar não em termos de instâncias individuais, mas de padrões abstratos de comportamento, foi um enorme avanço no desenvolvimento humano. Essa é uma maneira de pensar que evoluiu devagar, com o tempo, e tem suas raízes não na ciência, mas na sociedade. A palavra lei agora tem muitos significados distintos. As leis científicas fornecem descrições de como os objetos físicos se comportam, mas não oferecem explicações sobre por que eles seguem essas leis. Nenhum incentivo à obediência, nem penalidades pela desobediência, se aplica às rochas e aos planetas. Nos campos social e religioso, ao contrário, as leis não definem como as pessoas se comportam, mas como deveriam se comportar, e apresentam as razões para obedecê-las, para serem boas pessoas ou para evitar punições. O termo lei é usado nos dois casos, mas hoje os dois conceitos têm pouco em comum. Quando a ideia surgiu pela primeira vez, no entanto, não havia distinções entre as leis nos campos humano e inanimado. Acreditava-se que os objetos inanimados eram sujeitos a leis da mesma forma que as pessoas eram regidas por códigos éticos ou religiosos. A noção de lei se originou na religião. 34 Quando olhavam ao redor, os povos da Mesopotâmia viam um mundo à beira do caos, e se sentiam a salvo por favorecimento dos deuses, ainda que de forma arbitrária. 35 Tratava-se de deidades semelhantes aos seres humanos, que agiam como nós, motivadas por emoções e caprichos, e intervinham constantemente na vida dos mortais. Havia deuses para tudo, literalmente, milhares inclusive um deus da fermentação, deuses dos fazendeiros, dos escribas, dos mercadores e dos artesãos. Havia um deus dos cercados dos animais de corte. Havia deuses demônios, um deles provocava epidemias, outro era uma mulher chamada exterminadora, que matava criancinhas. Cada cidade-estado tinha não somente seu deus principal, mas também toda uma corte de deuses subordinados que exerciam papéis tais como guardião do portão, jardineiro, embaixador e cabeleireiro. A veneração de todos esses deuses incluía a aceitação de um código de ética formal. É difícil imaginar a vida sem as proteções de um sistema legal. Todavia, antes do surgimento das cidades, os povos nômades não tinham códigos formalizados de leis. De certo, as pessoas sabiam quais comportamentos eram bem recebidos ou censurados pelos outros, mas as regras de conduta não eram abstraídas em mandamentos como não matarás. O comportamento era regido por uma coletânea de estatutos gerais, mas, em cada instância específica, valiam a preocupação com o que os outros iriam pensar e o temor de reprimendas por parte dos mais poderosos. Os deuses da Mesopotâmia urbana, no entanto, faziam exigências éticas específicas, exigindo que seu rebanho seguisse regras formais que variavam de ajudar os outros a não vomitar nos riachos. Aí se encontra o primeiro exemplo de um poder mais alto decretando o que poderíamos considerar leis formalizadas. 36 As violações não eram encaradas com leviandade. Acreditava-se que elas causariam ao perpetrador problemas como enfermidades ou morte. Castigos ministrados por deuses demoníacos com nomes como febre, icterícia e tosse. Os deuses também agiam por meio dos governantes terrenos da cidade, que derivavam autoridade de suas ligações teológicas. Na época do primeiro Império Babilônico, no século XVIII a.C.,
surgiu uma teoria teológica da natureza mais ou menos unificada, na qual um Deus transcendente estabelecia leis que abrangiam tanto as ações das pessoas quanto o que chamaríamos do mundo inanimado. 37 Esse conjunto de leis civis e criminais se chamava Código de Hammurabi. O nome vem do rei da Babilônia na época, a quem o grande deus Marduk ordenou trazer a regra da retidão para a terra, a fim de destruir os malvados e malfeitores. O Código de Hammurabi foi decretado mais ou menos um ano depois da morte de Hammurabi, em 1750 a.C. Não era exatamente um modelo de direitos democráticos. As classes altas e a realeza recebiam leniência e maiores privilégios, enquanto os escravos podiam ser comprados, vendidos ou mortos. Mas o código continha regras de justiça, como a inflexibilidade do olho por olho da Torá, que surgiria talvez 1000 anos depois. Ele decretava, por exemplo, que qualquer um apanhado cometendo roubo devia ser punido com a morte. 38 Quem pilhasse enquanto estivesse ajudando a apagar um incêndio seria jogado ao fogo. Qualquer irmã de Deus que abrisse uma taberna morreria queimada numa pira. Quem provocasse inundação por ser preguiçoso demais para manter a represa em funcionamento deveria repor todo o milho arruinado. E quem jurasse por Deus que fora roubado durante a guarda de dinheiro de outro não precisaria devolver o dinheiro. As leis do Código de Hammurabi foram lavradas num bloco de basalto preto de 2,5 metros de altura, para ser visto e servir de referência ao público. Esse bloco foi descoberto em 1901 e hoje se encontra em exposição no Louvre. Ele não era uma grande realização material, como as pirâmides, mas foi um avanço intelectual magnífico. A tentativa de erigir uma estrutura de ordem e racionalidade abrangendo todas as interações da sociedade babilônica, comerciais, monetárias, militares, maritais, médicas, éticas etc. Até hoje, é o primeiro exemplo conhecido de governante que estabeleceu todo um corpo de leis para seu povo. Como já disse, acreditava-se que o deus Marduk não somente governava o povo, mas também os processos físicos. Ele legislava tanto para as estrelas quanto para os homens. Assim, paralelamente ao Código de Hammurabi, constava que Marduk havia criado uma espécie de código para a natureza. Essas leis, que regiam o que denominaríamos mundo inanimado, constituíram as primeiras leis científicas, no sentido de que descreviam o funcionamento dos fenômenos naturais. 39 Não eram leis da natureza no sentido moderno, no entanto, pois forneciam apenas uma vaga indicação de como a natureza se comportava. No Código de Hammurabi, as leis eram comandos e decretos que Marduk mandava a natureza seguir. A noção de que a natureza obedece a leis no mesmo sentido que as pessoas persistiu por milênios. Anaximandro, por exemplo, um dos grandes filósofos da natureza da Grécia Antiga, diz que todas as coisas se originam de uma substância primordial e retornam a ela. Caso contrário teriam de pagar multa e penalidades umas às outras por sua iniquidade em relação à ordem do tempo. 40 Heráclito, no mesmo registro, diz que o Sol não transgredirá suas medidas, caso contrário, a deusa da justiça o encontrará e castigará. 41 O termo astronomia, aliás, tem sua raiz original na palavra grega nomos, que significa lei, no sentido da lei humana. Só com Kepler, no início do século XVII, a palavra lei começou a ser usada na acepção moderna, significando uma generalização baseada em observações e descrevendo o comportamento de algum fenômeno natural, mas sem designar um propósito ou motivo. Mesmo assim, essa não foi uma transição imediata, pois embora Kepler tenha escrito algumas vezes sobre leis matemáticas, até ele acreditava que Deus ordenava que o universo seguisse o princípio da beleza geométrica, e explicava que o movimento dos planetas provavelmente resultava da mente do planeta ao perceber seu ângulo e calcular sua órbita. 42 O historiador Edgar Zilsel, que estudou a evolução da ideia de lei científica, escreveu: o homem parece inclinado a interpretar a natureza. Seguindo o padrão da sociedade. 43 Em outras palavras, nossas tentativas de formular as leis da natureza parecem se enraizar em nossa tendência natural para buscar entender nossa existência pessoal, nossas experiências, e a cultura de que se originaram. Em outras palavras, influenciam nossa concepção de ciência. Zilsel reconheceu que todos nós criamos histórias mentais para descrever nossas vidas,
que juntamos tudo a partir do que nos ensinaram e do que vivenciamos, formando uma visão de quem somos e de qual é nosso lugar no universo. Montamos assim um conjunto de leis descrevendo nosso mundo pessoal e todo o significado da nossa vida. Em relação à guerra, por exemplo, as leis que regiam a vida de meu pai o levaram a esperar a decência da sociedade em que vivia, certa justiça de seus tribunais, produtos alimentícios no mercado, e a proteção de seu Deus. Esta era a visão de mundo dele, que se sentia tão convencido de sua validade quanto um cientista que observa sua teoria passar por todos os testes. Mas embora as estrelas e os planetas se atraiam de forma confiável por bilhões de anos, no mundo dos homens as leis podem ser viradas de cabeça para baixo em poucas horas. Foi o que aconteceu com meu pai e outras incontáveis pessoas em setembro de 1939. Nos meses anteriores, meu pai tinha concluído um curso de design de moda em Varsóvia, comprado 2 novas máquinas de costura alemãs e alugado um quartinho no apartamento de um vizinho para abrir uma alfaiataria. Mas aí os alemães invadiram a Polônia, e em 3 de setembro marcharam sobre sua cidade natal, Częstochowa. O governo de ocupação logo emitiu uma série de decretos antissemitas que resultaram no confisco de qualquer coisa de valor, joias, automóveis, rádios, mobiliário, dinheiro, apartamentos e até brinquedos infantis. As escolas judaicas foram fechadas e decretadas ilegais. Adultos foram obrigados a usar braçadeiras com a estrela de Davi. Pessoas eram arbitrariamente recolhidas na rua e obrigadas a realizar trabalhos compulsórios. Outras eram fuziladas e mortas segundo o capricho de algum louco. O que destruiu a estrutura física do mundo de meu pai alterou também, de forma irrevogável, sua base emocional e mental. Infelizmente, o Holocausto é uma história que se reproduziu muitas vezes, em diversas escalas, antes e depois. Assim, se nossa experiência humana subsidia nossa noção de lei científica, não surpreende que durante a maior parte de sua história a humanidade tenha achado difícil imaginar que o mundo fosse regido por regularidades nítidas e absolutas, imunes a caprichos, vazias de propósito e não sujeitas à intervenção divina. Ainda hoje, bem depois de Newton ter produzido sua monumental série de leis, muita gente continua a não acreditar que essas leis sejam universalmente aplicáveis. No entanto, séculos de progresso recompensaram os cientistas, que reconhecem que as leis físicas e as humanas seguem padrões bem diferentes. 9 anos antes de morrer, aos 76 anos, Albert Einstein definiu sua longa vida de busca da compreensão das leis físicas do universo da seguinte forma: aí fora havia esse mundo imenso, que existe independentemente dos seres humanos, que está diante de nós como um grande e eterno enigma, pelo menos parcialmente acessível à nossa inspeção e ao pensamento. A contemplação deste mundo acena com uma libertação. Ponto. A estrada para esse paraíso. Ponto. Tem se mostrado confiável, e nunca lamentei tê-la escolhido. 44 De certa forma, acho que meu pai, no fim da vida, encontrou um sentimento de libertação semelhante a esse pensamento. Para nossa espécie, Uruk foi o começo de uma longa estrada em direção à solução desse eterno enigma. As jovens civilizações do Oriente Próximo estabeleceram os rudimentos da vida intelectual, que serviram de base para formar uma classe de pensadores que criaram a matemática, a linguagem escrita e o conceito de lei. O passo seguinte no florescimento e maturação da mente humana foi dado pelos gregos, a mais de 1.600 quilômetros de distância. O grande milagre grego deu à luz a ideia de demonstração matemática, as disciplinas da ciência e da filosofia e o conceito do que hoje chamamos razão, aproximadamente 2000 anos antes de Newton.